Ao vivo. Fala aí, galera, beleza? Boa noite. Bom, a live de hoje eu vou falar sobre obesidade cerebral, tá? Se você nunca ouviu falar nesse termo, eu quero apresentar para você. Obesidade cerebral é quando você estuda muito sobre algo ou sobre várias coisas, porém você não pratica nada daquilo que você estudou. Isso é obesidade cerebral. E hoje tem sido o maior problema das pessoas. E isso é o que a gente vai tratar aqui, é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live. Sejam muito bem-vindos. Você que não me conhece ainda, não conhece, está aqui no Instagram há pouco tempo, porque também o nosso Instagram, esse Instagram ele é novo, né? Então, nós dois somos duas pessoas recentes aqui na página, nesse Instagram em particular. E eu já fiz uma live de apresentação, falando um pouco qual que é o objetivo com esse Instagram. E agora eu vou fazer essa live com vocês falando sobre obesidade cerebral. Obesidade cerebral nada mais é do que você consumir muita informação e não fazer nada ou fazer muito pouco, tá? E eu vejo muitas pessoas tendo esse tipo de problema e é isso que não te leva a ir para o próximo nível. Você só vai conseguir ir para o próximo nível quando você começar a colocar em prática as coisas que você estuda. Então, se você é um estudante acirrado ali, se você é uma pessoa que está sempre estudando, está sempre buscando conhecimento, saiba que você pode estar fazendo a coisa errada. Se você estiver fazendo isso, você está no caminho errado. Por quê? Porque quando você tem obesidade cerebral, você fica estagnado somente pesquisando, fazendo pesquisas, fazendo buscas, mas aí você não coloca nada disso que você buscou em prática e com isso você não tem os resultados que você almeja. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês aqui é o seguinte, é a dica do ler, estudar e fazer. Quando você começa a criar um método de leitura e ação, aí sim as coisas começam a acontecer. Você já parou para pensar que na maioria das vezes, aquilo que nós com frequência, aquilo que as pessoas com frequência fala para a gente fazer ou para a gente melhorar, a gente já sabia? Você já parou para pensar que tudo aquilo que você precisa para sair do ponto A e ir para o ponto B, você já possui? Pois é. Então, a obesidade cerebral é um grandíssimo problema, principalmente nessa era, onde o conhecimento está literalmente na palma da mão. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tá? Então sejam bem-vindos. E eu vou começar a live pedindo para você que estiver ao vivo, tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, e esse aviãozinho você vai enviar a mensagem dizendo para as pessoas que você está ao vivo agora. Então, clica nesse aviãozinho e envia para os seus colegas aí, que eu vou fazer a mesma coisa. Clica aí. Ó, estou fazendo aqui agora, tá? Segura aí. O que acontece? Quando você faz isso, você avisa para as pessoas que você está ao vivo. Ó, 20 pessoas, pronto. 20 pessoas. Então o que é obesidade cerebral? Obesidade cerebral é quando você pesquisa demais, estuda demais, sabe demais e faz de menos ou não faz nada. Quando você começar a entender que você precisa estudar e colocar em prática, os resultados vão chegar e as coisas vão começar a acontecer, ok? Então eu vou te dar um tempinho aí para você chamar seus amigos, enquanto a galera vai entrando na live aí.
Chegar um pouco para trás aí. Então, o que você tem que fazer? Rafa, então o que você sugere? Eu sugiro que você crie uma espécie de método, que é o método estudar e colocar em prática. Quando você estuda e coloca em prática o que você estudou, aí o resultado chega. Eu vejo muitas pessoas reclamando que não tem resultado. E eu sou prova disso. Quando a gente reclama, geralmente é porque a gente não está fazendo aquilo que era necessário fazer para ter aquilo que a gente está reclamando por não ter. Então, se você está insatisfeito ou insatisfeita com a sua condição atual, seja financeira, familiar, ou o que quer que seja, significa que você não faz o que tem que ser feito. É uma coisa muito óbvia, só que geralmente o óbvio geralmente é aquilo que você mais precisa fazer e você não faz. E é por isso que é óbvio. Então é óbvio que você precisa fazer aquilo que você precisa fazer para ter resultado. Mas por que você não faz? Você não faz por alguns motivos. E um dos motivos mais latentes, um dos motivos maiores, é o fato de você ter a necessidade de aprovação. O ser humano, naturalmente, tem necessidade de aprovação. Ele precisa que outras pessoas externas aprovem o que ele está fazendo para que ele faça. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos nós aqui na Terra viemos com algum objetivo. E cada vez que você sai do seu objetivo, você sai do seu propósito, objetivo não, propósito. Todos viemos para um propósito. E toda vez que você sai do seu propósito, você não obtém o resultado que você espera. E aí você fica andando em círculos e não sabe por que a sua vida não sabe por que você não vai e decola, você fica a ver navios. E é muito simples. Quando você vive o seu propósito, você faz com amor, você faz com vontade, você faz com felicidade. E saiba que você será bem pago todas as vezes que você fizer algo bem feito ou extraordinário. Se você quer ter um salário extraordinário, é muito simples. É só você fazer algo extraordinário. Se você quer ganhar milhões de reais, é simples. É só você ajudar milhões de pessoas. Mas como é possível você ajudar milhões de pessoas se você não vive o seu propósito? Se você hoje desenvolve um trabalho, por exemplo, tradicional, e você é empregado de alguma empresa ou empregado de alguém, significa, na maioria esmagadora das vezes, que você está vivendo o propósito de outra pessoa. E deixa eu te dar aqui um arquivo. Toda vez que eu falar arquivo, significa uma informação muito importante. Eu recomendaria que você anotasse, tá? Se for conveniente para você. E o arquivo é: se você não luta, ou não trabalha, ou não foca nos seus objetivos, no seu propósito, não se preocupe. Você vai estar sendo muito mal pago para viver e fazer e criar o propósito de outras pessoas. Agora, tem uma questão muito interessante sobre propósito. Quando você inicia o seu propósito, 99,999% das pessoas que estão ao seu entorno vão dizer que você é louco ou louca. Vão dizer que você está perdendo tempo, que você não deveria fazer isso, que é arriscado e etc. Mas quando você começa a ter resultado, essas mesmas pessoas vão bater nas suas costas e vão dizer parabéns. Então não se preocupe, fique em paz. No início é chato, no início é cansativo, no início é exaustivo. Mas com o tempo você vai evoluindo e cada vez mais o seu propósito ele se expande e aí sim, tudo aquilo que é seu, não se preocupe que vai estar nas suas mãos. Então o propósito ele tem que ser colocado para fora. Desde quando a internet foi criada até agora, existem muitos canais por aí afora, de YouTube, de Instagram e de várias outras frentes, que têm compartilhado ideias e têm compartilhado informações que, na maioria das vezes, não servem para nada.
São informações que são lixo, não serve para nada, não te expande a sua consciência. E as pessoas, elas estão começando a ficar alienadas com essas informações e não estão vivendo o seu propósito. E aí é que está o grande problema. Quando você não vive o seu propósito, você não expande, você não cresce, você não ganha dinheiro, você não prospera. Saiba, prosperidade é natural. Pobreza é resistência. Então toda vez que você resiste ao seu propósito de vida, você dá 10 passos para trás. E toda vez que você coexiste com o seu propósito de vida, você começa a caminhar para frente. Então, se sua vida está ruim, não se preocupe. Não é culpa do governo, não é culpa da política, não é culpa dos seus familiares, a culpa é sua, porque você tem um propósito e não coloca esse propósito para fora. No início pode parecer muito raso o que eu estou te falando, mas se você pensar bem, quando você vive o seu propósito, você faz as coisas de uma maneira muito mais emocionante, muito melhor. E quando você faz algo melhor, você é bem pago por isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu era professor de uma técnica, aliás, ainda sou professor de uma técnica, e essa técnica, quando começou no Brasil a proliferação, a espalhar na internet sobre essa técnica, aconteceu algo muito interessante. No início, existia ali uma coisa extraordinária. Havia só eu e mais umas 2 ou 3 pessoas fazendo o curso dessa técnica, e essas pessoas, elas estavam, inclusive uma delas até hoje está crescendo pra caramba e eu fico muito feliz com isso. Mas existe uma coisa muito interessante. Eu vou me usar diversas vezes como exemplo aqui. O que acontece? Quando eu comecei a dar aula dessa técnica, eu comecei a crescer, mas não por causa da técnica. Eu comecei a crescer porque existia dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, algo. E esse algo era um propósito. Qual era o propósito? O propósito era levar uma mensagem. Então eu me considero, por exemplo, como se fosse... Vamos fazer aqui uma analogia. Digamos que eu sou um carteiro e eu levo correspondências para as pessoas. Essas correspondências, essas cartas, existem ali informações muito importantes que ela fazendo aquilo que está ali, ela vai começar a expandir. E uma das coisas, e uma dessas informações é essa que eu estou te falando. Se você tiver obesidade cerebral, você não vai expandir a sua cabeça, você não vai crescer, não vai prosperar e você vai ficar andando em círculo. Então eu quero aqui levantar nesse Instagram um exército de pessoas que vão viver o seu propósito. Tudo tem um porquê. E o porquê desse Instagram não é ficar postando videozinho aleatório ou ficar postando fotinha aí montada, fazer montagenzinha. Não. O propósito, assim como quando eu comecei a fazer a aula dessas técnicas que eu mencionei, é levar a mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem de que se você fizer o que tem que ser feito, o resultado virá. E aí vai acontecer uma coisa extraordinária. Tudo aquilo que a gente luta para conquistar, não vai ser mais necessário lutar para conquistar. Lembre-se, a prosperidade é natural. Você nasceu para prosperar. Só que existe uma coisa que se chama cultura. Hoje a gente chama de cultura. O que é cultura? São várias informações que desde a nossa idade menor, desde quando éramos crianças, bebê, até a fase adulta, pessoas, situações, coisas aconteceram e nos fizeram ter o entendimento do mundo externo mediante aquelas informações. E eu sei que você deve ter ouvido muito seus pais ou a sua família te falar assim: trabalhe, estude bastante para ter um bom emprego. Não. Você não tem que estudar bastante para ter um bom emprego. Você tem apenas que viver o seu propósito. Então, qual que é o seu propósito? O meu propósito é esse aqui que eu estou fazendo agora. Só que 99% das pessoas
que estão ao seu entorno vão dizer para você não fazer isso. Vão dizer que você está perdendo tempo. Só que só você sabe o quanto isso arde no seu coração. E quanto você não colocar isso para fora, os resultados não virão. Presta atenção. Quando você colocar o seu propósito para fora, coisas extraordinárias vão acontecer. Por quê? Porque eu fiz isso quando eu comecei a dar aula dessa técnica que eu dava. E só que tem um detalhe. Lembra que eu falei que quando eu comecei tinha 2 ou 3 pessoas que também davam aula dessa técnica, inclusive dão aula até hoje. Essas pessoas, elas davam aula da técnica. Eu dava aula da técnica, mas aproveitava a técnica, que era a acessibilidade de chegar até as pessoas, e isso fazia com que eu tivesse a liberdade de passar a mensagem que eu queria passar. Então, na verdade, essa técnica sempre foi uma desculpa. Ah, então quer dizer que você não ensinava? Eu ensinava. Eu ensino a técnica. Só que, na verdade, o que está por trás disso é um propósito muito maior do que a técnica. A técnica era só um acesso. É só um acesso que eu tenho para chegar até as pessoas. Porque a mensagem real é essa. Não adianta, por exemplo, a técnica que eu ensino, e desde 2015 eu ensino, ela é uma técnica que as pessoas geralmente fazem o curso dessa técnica comigo para ganhar dinheiro. Só que tem um detalhe, você só vai ganhar dinheiro se você fizer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é aquilo que você quer fazer e não aquilo que você precisa fazer. Eu sei que sua cabeça agora deve estar explodindo de dúvidas. Talvez você não esteja entendendo bem o que eu estou falando, eu vou explicar. Enquanto você não viver o seu propósito, os resultados que você tanto busca não vão acontecer. Ponto. Não tem vírgula. E eu sou prova disso. Quando eu comecei a dar aula, mas comecei a dar aula fazendo o meu propósito, o gráfico fez assim, ó. E o interessante é que, de todas as pessoas que dão aula dessa técnica, eu sou o mais caro do mercado. E eu vou ser sincero, eu nem sou o cara que mais sabe dessa técnica. Não sou. Só que, é o que eu estou falando, existe um propósito. E quando você tem um propósito, você consegue fazer muito mais do que aquilo que você prometeu fazer. Então as pessoas pagam isso. Então qual que é a sacada? Qual que é o arquivo que eu quero dividir com vocês aqui com isso, com essa informação? É que se você viver o seu propósito, você vai fazer coisas felizes. Você vai se sentir bem. O que está no seu coração pulsando e você não põe para fora? Às vezes você está no emprego há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, e você está infeliz, mas você precisa do emprego, porque você tem que pagar a conta. Não. As contas vão se pagar quando você começar a prosperar vivendo o seu propósito, porque o seu propósito vai fazer com que você prospere. No início vai ser doloroso, no início vai ser cansativo, no início as pessoas vão falar uma par de coisa para vocês. Não se preocupe, é natural. Assim como a prosperidade é natural que as pessoas critiquem. Aliás, quando você fizer e tiver resultado, também vão criticar, é natural. Então você tem que desgarrar disso e viver o seu propósito. Tem um botãozinho que eu sempre falo para as pessoas apertarem, esse botão se chama foda-se. É isso mesmo, foda-se. Foda-se a situação. Você tem que viver o seu propósito. Enquanto você estiver alienada, fazendo coisas que as pessoas têm que aprovar, você não vai prosperar. Então, eu acredito que Deus, não falando de religião, tá? Não é religião, mas Deus ou universo, ou como você queira chamar, eu acredito que todas as pessoas vieram com um pedacinho desse ser superior, né, que a gente chama de Deus, e você pode chamar do que você quiser, não tem problema. Mas tem um pedacinho desse ser. Fala, Gabriel, beleza? Tem um pedacinho desse ser que está aí dentro de você, e toda vez que você pensa sobre alguma coisa, e só você sabe, o seu coração ele esquenta, você começa a acelerar o coração, você sente alegria, você brilha os olhos. Só que você não faz isso. Você não faz o que tem que ser feito.
E por que você não faz o que tem que ser feito? É muito simples. Porque você precisa da aprovação de outras pessoas. Só que deixa eu te dar um arquivo aqui que vai rasgar isso no meio. Foda-se o que as pessoas falam. Foda-se o que as pessoas vão falar. Você tem que viver o seu propósito. Qual é o seu propósito? O que você veio fazer na Terra? Você não veio aqui para existir e pagar conta. Eu não vim aqui para existir e pagar conta. Eu tenho um propósito. Meu propósito é o que eu te falei, é passar a mensagem. Então eu estou fazendo isso aqui. O que as pessoas vão falar não importa. Por exemplo, hoje a gente vive numa era digital onde todo mundo quer ter um canal gigantesco com vários seguidores e quer ficar, entre aspas, famoso. Para no final desse funil vender alguma coisa e ficar milionário. Não é ruim fazer isso. Só que tem um detalhe. Se você fizer isso e não estiver vivendo o seu propósito, você não vai ter o resultado que você quer. Por quê? Porque o propósito é a única coisa que vai fazer você se manter firme quando os problemas aparecerem. Então por que a maioria das pessoas começa algo e não termina? Porque não está dentro do seu propósito. Então, até quando você vai ficar colocando para depois? Deixa eu te dar uma informação muito importante. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Eu espero que não seja hoje nessa live. Mas todo mundo vai morrer um dia. E aí eu te pergunto, aquela pergunta clichêzinha. O que você terá feito aqui na Terra e como as pessoas vão lembrar de você? Você vai ser lembrado como uma pessoa que veio aqui, pagou conta, se fodeu na vida, se lascou na vida e não viveu o seu propósito? Ou você vai ser uma pessoa que vai ser lembrada que, não, aquela pessoa ali, o Gabriel, por exemplo, que está na live aqui ao vivo, o Gabriel, ele veio aqui, ele viveu o propósito dele, ajudou outras pessoas. Porque quando você vive, tem outra coisa, quando você não vive o seu propósito, você mata pessoas. Quando você não vive o seu propósito, você mata pessoas. Então quer dizer que eu sou assassino? Indiretamente. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. África, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem afinidade como pobreza, né? Apesar da África não ser inteira uma região pobre, né? Tem a parte rica e próspera também. Mas vamos usar a África, que é algo que todo mundo entende e conhece. A África é um país onde, em um lado da África, tem muita pobreza. E às vezes a gente vê na internet, ou no YouTube, ou em algum lugar, a pobreza absurda da África, e a gente fica pensando, meu Deus, como que pode aquela criança passando essa dificuldade? Como que pode aquelas pessoas comerem bolacha de barro com água? Isso é inacreditável. No século XXI, as pessoas estão comendo bolacha de barro. Não é possível. Como que pode? Aí vem um bilionário, ou vários bilionários, injetam milhões ou bilhões naquele lugar e a coisa não anda, a coisa não acontece. Por que não acontece? Por causa do paradigma. E o que é paradigma? Paradigma são hábitos. E se você tem um hábito de pobreza, não adianta, você pode pôr 1 milhão na mão da pessoa, ela vai torrar e vai ficar sem 1 milhão. E saiba que você faz muitas coisas o que você faz e reclama por fazer por causa de paradigmas que você instalou ao longo do tempo. E a pergunta que eu te faço é, até quando, hein? Até quando você vai ficar enrolando para viver o seu propósito? Eu estava enrolando para viver o meu. E chega de enrolar. Agora eu vou para ação. Eu não quero nem saber. Eu vou descer o bambu. Eu vou fazer o que eu vim fazer aqui. Eu não estou nem aí pro que vão dizer. Eu vim fazer uma coisa e é isso que arde meu coração. E é isso que eu vou fazer. Ponto. Vai ser complicado, vai ser complexo, pessoas vão falar para eu parar. Eu não estou nem aí, eu vou continuar, porque eu vim fazer isso. É isso que arde meu coração. O que arde o seu coração? A internet é algo extraordinário. Só que tem feito várias pessoas ficarem alienadas, porque elas ficam consumindo informações que não ajudam em nada.
E aí ela não cresce e fala, não cresço por causa da política, não cresço por causa do Brasil, não cresço por causa do meu familiar. É mentira, você não cresce porque você tem medo do que as pessoas vão dizer quando você começar a viver o seu propósito. E eu vou te dizer mais, se você não sabe qual que é o seu propósito, é porque você não faz perguntas. Porque não existe fazer pergunta e não ter uma resposta. Pergunte para si mesmo, o que arde meu coração? O que me faz feliz? O que eu faria se eu não precisasse ganhar dinheiro? Por exemplo, vamos supor que você acabou de ganhar 10 milhões de reais. Ou vamos supor, melhor ainda, vamos supor que você, a partir de agora, a partir desse momento, você vai ter dinheiro até a sua morte de forma abundante. Você não vai se preocupar com conta, não vai precisar se preocupar com nada, comida, água, bebida, tudo está à sua disposição. Vamos fazer esse exemplo agora. O que você faria se você não precisasse se preocupar que amanhã você tem que pagar a conta de luz, de água, de aluguel, ou o que quer que seja? O que você faria? Você estaria no seu emprego se você tivesse dinheiro suficiente até a sua morte? Você continuaria fazendo as coisas que você faz hoje se você tivesse dinheiro suficiente para fazer as coisas que você quer e gosta de fazer? Então, você precisa achar as respostas. E para achar respostas certas, você tem que fazer perguntas certas. Então a pergunta é, o que pulsa no seu coração? Está se levantando um exército na internet que você não tem noção. De pessoas que já estão cansadas de fazer a mesma coisa. As pessoas não são robô. Eu e você não somos robôs. A gente não precisa viver uma vida padronizada. Veio a era industrial e meio que padronizou o ser humano. Se você observar, por exemplo, uma empresa, as pessoas têm farda, né, que é o uniforme. Fica tudo... Né, tem empresa que você entra, parece fica até bonito de ver, entre aspas. Né? Visualmente falando, todo mundo bonitinho, todo mundo bem, né, com a mesma roupa. Mas não é todo mundo igual. Só que precisa o quê? Pagar a conta. Não, tem que trabalhar porque tem que pagar a conta. Até quando você vai ser um pagador de contas? Você precisa viver o seu propósito. Qual é o seu propósito? O que você tem que fazer? O que você ama fazer? O que você se sente feliz? Coloque isso para fora. Esqueça o que as pessoas vão falar. Esqueça o que as pessoas vão falar. Coloque para fora. Quando os resultados vierem, todas essas pessoas que te criticarem no início vão bater nas suas costas, vão dizer que parabéns, legal, você é foda, não sei o quê. Conversa fiada. Vá atrás do que você ama fazer e faça. Sabe por quê? Porque quando você fizer, você vai abençoar e ajudar outras pessoas. Talvez aqui uma pessoa só vai entender o que eu estou falando. E vai colocar em prática aquilo que eu estou compartilhando. E pode ter certeza que essa uma única pessoa vai ter resultado. E vai voltar aqui para conversar comigo. Porque é isso que eu vim fazer na Terra. Entende ou não? Eu sou um mensageiro. E a mensagem é, o que você veio fazer na Terra? Você precisa descobrir imediatamente. Na era digital, hoje é possível literalmente você ganhar dinheiro em casa. E por que você troca o seu tempo para ganhar R$1.000 e trabalhar naquele emprego que você não gosta? Porque você tem que pagar a conta, arruma uma coisa para fazer que você gosta e você paga as contas. Pronto. Por que você tem que fazer as coisas que te falam para você fazer e não o que você quer fazer? Você não cansa não de ser uma pessoa ordinária? Ordinária é aquela pessoa que está sempre assim, ó, que nem um robozinho. Vou fazer trabalho, 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 pagar conta, trabalho. E você não tem felicidade. E as pessoas, você vê, você entra no metrô, você entra no ônibus, você entra em lugares que tem aglomerações e você vê a tristeza na vida das pessoas. Na face das pessoas. Elas estão cansadas, estão exaustas. Na era digital, onde moleques de 10, 15, 13 anos estão ganhando milhões. Mas não é o dinheiro, a questão não é essa. A questão é que quando você se descobre... Olha só, vou dar um exemplo aqui de algumas pessoas para você entender o que eu estou falando. O Whindersson Nunes, todo mundo conhece. Ele é humorista.
Ele faz o que ama. Ele é o maior humorista do Brasil, segundo o YouTube. Ele faz o que ama. Mas ele não precisa ser outra pessoa. Ele é ele mesmo. Você vê que desde quando ele começou a fazer os primeiros vídeos, lá no quarto velho dele, lá no cantinho da cama ali e tal, e do jeito que ele podia, tudo muito simples no início. Se você vê ele hoje, ele tem prosperidade, ele tá rico, ele tem bastante dinheiro, bastante abundância, bastante influência. Mas por quê? Porque ele apenas começou a ser ele mesmo. E ele colocou isso para fora no mundo e o mundo reconheceu. Olha só, quando você começar a fazer o que você veio fazer na Terra, basicamente é assim. No início, pessoas falam mal, depois as pessoas começam a entender e no final do funil as pessoas começam a te admirar. Quando você vive extremamente você mesmo, quando você tira as capas da sociedade, quando você tira as capas do paradigma, quando você tira as capas do que as pessoas que estão ao seu entorno querem que você faça, acham que é o melhor para você, ninguém sabe o que é melhor para você. O seu cônjuge não sabe, a sua mãe não sabe, o seu pai não sabe, você sabe. E eu posso te garantir, quando você começar a viver seu propósito, coisas extraordinárias vão acontecer. A pergunta que eu te faço é: até quando você vai ficar sendo um robô do sistema? Até quando você vai ter que ficar fazendo coisas que as pessoas querem que você faça e não o que pulsa o seu coração a fazer? Você veio aqui na Terra para prosperar e prospera quem é autêntico. Olha o Neymar, jogador foda, igual entre outros, mas na atualidade. Cristiano Ronaldo, jogador foda. Mas por quê? Porque eles amam o que eles estão fazendo. Se você pegar um profissional extremo, quando eu falo extremo é um profissional muito foda, muito alta performance. Se você pegar esse profissional a fundo, você vai entender e vai observar e vai ver que ele no fundo está sendo ele mesmo. Ele está colocando para fora o dom dele. O que chamamos de dom é o propósito. Que propósito você tem? Coloca para fora esse propósito. Para de fazer o que as pessoas mandam você fazer. Você não é um robô. E aí as coisas que você quer, o carro que você quer, a família que você sonha, os lugares que você quer conhecer, tudo isso vai acontecer naturalmente, porque prosperidade é natural. Eu vejo, por exemplo, eu tinha um grande erro. Eu pensava que quando a gente lia um bom livro, quando a gente aprendia com quem chegou onde a gente quer chegar, o que eu pensava? Eu pensava que naquele momento que eu estou aprendendo, eu ganhava um entendimento, né, daquilo, e eu achava que eu estava melhorando. Só que virou uma chave na minha cabeça. Na verdade, a gente não melhora. Na verdade, a gente não melhora. Na verdade, a gente só está se pondo para fora. Você já é 100% perfeito, entre aspas. A palavra perfeito que eu quero colocar aqui nesse contexto é o seguinte: você já tem tudo o que você precisa. Só que você está com tanto entulho dos paradigmas que colocaram na sua cabeça que você não põe isso para fora. Porque você precisa da aprovação de outras pessoas. É só por isso. Quer ver uma coisa? Experimenta tirar a aprovação das pessoas e vê se não é isso. Você se preocupa com o que vão falar. Ó, fulano lá é doido. É doido. Era empregado, tinha um emprego, tava bonitinha, saiu do emprego. É louco para fazer, sei lá, foi tricotar, foi surfar, foi... Mas o que a pessoa ama fazer? É aquilo? Então não se preocupe, que essa pessoa vai prosperar. Ela vai prosperar. A prosperidade é natural. A pobreza é resistência. Toda vez que você resiste àquilo que você veio fazer, você não prospera. Então existe uma desconstrução. Você tem que fazer uma desconstrução em você. Na verdade, não é uma construção. Você tem que fazer uma desconstrução. Existe um monte de entulho em você que são os paradigmas, as coisas que te falaram, que você tem que fazer, que você tem que fazer, que você tem que fazer. Mas ninguém pergunta para você o que você quer fazer.
Eu vou ser essa pessoa. O que você quer fazer? Se conecte com pessoas que estão indo em direção ao seu propósito. E todas as outras coisas vai ser acrescentado. Tudo aquilo que a gente luta para ter é desnecessário a luta. Entenda, presta atenção aqui, ó. Você não precisa lutar para ter as coisas, você só precisa ser o que você veio fazer aqui. Quando você começar a ser, as pessoas vão reconhecer e vão te pagar por isso. Não se preocupe. Não importa o tempo que vai levar. Vai ser o tempo necessário. Plante a semente agora, começa a regar, daqui a pouco vai dar fruto. Mas tem gente que faz isso, começa, já entendi, eu tenho que ir na direção do meu propósito, então vou começar a ir em direção ao meu propósito. Aí começa, aí vem os primeiros problemas, vem as primeiras pessoas que começam a ficar chicoteando no seu ouvido, e a pessoa para no meio do caminho. Ou então ela põe a semente, que é o início, é começar é a semente. Aí ela começa a regar, aí no outro dia ela já quer que dê fruto. Não é assim. Você tem que regar todo dia, às vezes vai ser necessário você trocar a terra, às vezes vai ser necessário você trocar a água, enfim, você vai trocando as coisas, você não vai iniciar já sabendo tudo. Essa é uma primeira live. Eu não estou nem aí para quantas pessoas estão ao vivo, não me importa. Agora, se uma pessoa está ao vivo aqui e está entendendo o que eu estou falando, aí importa. É isso que é importante. Porque essa uma pessoa vai transformar a outra. Sabe o que acontece quando você vive o seu propósito? Você ajuda outras pessoas a viver o dela. Isso é o que importa. E é por isso que eu falei que você mata pessoas quando você não vive o seu propósito. Porque você está deixando de ajudar outras pessoas com o seu propósito. Seu propósito é o quê? O que arde o seu coração? O que você quer fazer? Você, não outras pessoas. Não o que as pessoas acham que é melhor. O que você quer fazer. Começa a fazer. Se você está na profissão que você não quer estar, por que você está nessa merda? Porque eu tenho que pagar minhas contas. Vive o seu propósito e faz isso em conjunto. Se você for medroso o suficiente para sair de cara, fica num lugar onde você está, mas pelo menos começa a viver o seu propósito, caramba. Mas não fica aí esperando as coisas acontecerem, esperando uma mágica acontecer, que não vai acontecer mágica. A mágica é o seguinte, é viver o seu propósito, e a prosperidade vem em abundância. Prosperidade na família, prosperidade em dinheiro, prosperidade em viagens, em pessoas, em conhecimento. Tudo isso é prosperidade. Então, essa live aqui era para... Olha que interessante, essa live aqui eu ia falar sobre um outro tema. Mas eu não estou nem aí. Porque o que eu quero falar é disso. Eu não preciso da aprovação. Eu só quero ajudar outras pessoas a descobrir qual que é o propósito delas. E quando elas descobrirem, eu quero estar ali, ó, junto, para dar força. É por isso que eu estou falando, você tem que se conectar. Você é o resíduo das 5 pessoas que estão em torno de você. Quais são as pessoas que você anda todos os dias? Quais são as pessoas que você tem conexão todos os dias? Se as pessoas que você tem afinidade, conexão, não estão indo de encontro ao seu propósito, pare de andar com essas pessoas. Simples. Não, mas como é que eu vou parar? Com exceção do seu cônjuge, pare. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, esses são os únicos que você não pode largar a mão. O resto, deixe ir. Se a pessoa não está no caminho do seu propósito, deixa ir. Lá na frente você se encontra com ela e você ajuda ela. Agora você tem que viver o seu propósito. Então, o que arde no seu coração, você tem que pôr para fora. Eu quero ser muito rico, eu quero ter muito dinheiro. Eu vejo muito isso na internet agora. Por exemplo, tem um negócio que chama fórmula de lançamento, que é um negócio top. Uma técnica que você entrega bastante conteúdo, um monte de conteúdo para a pessoa fica alucinada. Meu Deus, ele está me dando tudo isso. E aí no final a pessoa vai lá e vende alguma coisa. É perfeito. Tem alguns gatilhos mentais, uns esquemas. Legal. Eu vejo muita gente fazendo isso, só que 90% das pessoas que fazem isso não estão fazendo com propósito. Estão fazendo para ganhar dinheiro. E sabe o que acontece? Elas até ganham, mas elas perdem. Ou às vezes elas ganham, mas não têm felicidade. Prosperar é você fazer aquilo que você ama
de forma muito absurda, de maneira que a riqueza, o dinheiro, ele transborde na sua vida de uma forma que você nem precisa se esforçar, vai vir dinheiro de lugar. Quando você começar a viver, olha só, quando você começar a viver aquilo que você veio fazer aqui na Terra, dinheiro nunca mais será um problema. Só que no início não vai ser assim. Não se engana. Vai ser dolorido, vai ser exaustivo. Mas sabe do que mais? Quando você vive o seu propósito, você está fazendo aquilo que você gosta de fazer e que você se sente feliz. E quando você está feliz, a felicidade, ela transborda. E quando a felicidade transborda, você chega até outras pessoas. E quando você chega até outras pessoas, essas pessoas percebem. Quando elas percebem, elas querem te ouvir, elas querem saber o que você tem. E se isso se transforma num produto depois, no futuro, elas pagam, porque elas sabem intrinsecamente que aquilo ali é original. Que não é artificial, não é uma artimanha, não é um macete. É natural. Isso aqui que eu estou fazendo agora, eu não vou te vender nada no final. Não vou te vender nada no final. Eu só estou te dando... Eu só estou compartilhando a informação. É isso que eu vim fazer, eu estou fazendo o que eu amo fazer. Agora, e como é que fica a questão financeira? A questão financeira é o seguinte. Quando você está na rota, aquilo que tem que acontecer, acontece. As pessoas que têm que se conectar com você, se conectam. Então não se preocupe com o dinheiro. Apesar de ser necessário, nós vivemos no capitalismo. Se preocupe apenas com o que você vai fazer com o seu propósito. E o dinheiro vai começar a transbordar na sua vida. E cada vez que você for em direção a esse propósito, mais dinheiro você terá. Mais condição você terá, porque você está ajudando outras pessoas. E quando você ajuda outras pessoas, Deus, o ser superior, o universo, ou como você queira chamar, vai te abençoar, vai colocar coisas na sua direção e você vai prosperar. Agora, se você todos os dias acorda e vai para o seu emprego, aquele emprego lá que você ganha um salário que você sabe que poderia ser melhor, mas quando você vai lá no seu patrão ou na sua patroa e pede um aumento, você tem aumento de trabalho, e aí você tem um emprego que você não gosta para agradar pessoas que às vezes você nem conhece, nem tem afinidade, mas é só para seguir um roteiro, né? É que você é robô. Você é um robozinho. Pare com isso. Comece a viver o seu propósito. Então eu quero aqui acender a chama dentro do seu coração agora. Você vai parar de ser um robô do sistema e vai começar a viver o seu propósito. Eu quero levantar um exército de pessoas que vão fazer isso, porque eu estou fazendo isso. Deixa eu te contar uma historinha. Quando eu comecei a dar aula da técnica que eu ensino até hoje, eu tenho um curso aí que está rodando na internet, e eu estava vivendo o meu propósito, as coisas estavam fluindo, coisas assim. Eu nunca tinha ganhado, até então, tanto dinheiro quanto eu ganhei com isso. Mas quando eu parei de viver o meu propósito e comecei a olhar só para o dinheiro é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Porque quando você começa a ter dinheiro em uma quantidade acima do normal, ou acima do que você está acostumado, naturalmente você acaba, se não tiver discernimento, você acaba se perdendo. E aí você começa a ver só o dinheiro e esquece do porquê aquele dinheiro está entrando. É o propósito. Você esquece do propósito. E eu fiz isso. Eu caí nessa furada, eu comecei a esquecer do meu propósito. E o dinheiro parou de vir. E agora? Volta para o propósito, sem vergonha. O propósito é esse, é ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas é o meu propósito. Qual é o seu? Você não precisa ter o mesmo propósito que o meu. Às vezes o seu propósito é ter um restaurante e servir outras pessoas com a sua comida que você adora fazer. Você brilha o seu olho só de ouvir falar a palavra comida. Às vezes o seu propósito é no ramo têxtil. Você gosta de desenvolver alguma coisa no ramo têxtil. Você quer fazer roupas. Você quer trabalhar com roupas? Às vezes o seu propósito é uma padaria. Não interessa qual é o seu propósito. Não tem propósito pequeno e grande. Não tem essa.
Seu propósito é seu propósito. O que arde o seu coração? O que você faria de graça se você não precisasse de dinheiro? O que você faria de graça se você não precisasse de dinheiro? É isso que é o seu propósito. Não faça as coisas esperando algo. Faça naturalmente. E naturalmente as coisas que você quer virão. Eu não estou falando que não vai precisar de esforço. Eu estou falando que não vai precisar você ficar que nem um louco ou uma louca atrás das coisas. As coisas vão vir até você no momento em que você fizer o seu propósito de vida. Eu falei propósito, estou falando propósito várias vezes, que eu quero que fique instalado esse arquivo na sua cabeça. Nunca mais você esqueça. Viva o seu propósito. Quando você vive e faz aquilo que você ama fazer, você faz bem. Quando você faz bem, você tem bons resultados, porque as pessoas percebem isso. Agora, quando você faz só em prol do dinheiro, não tem problema. Você pode até ganhar algum. Mas não se preocupe que em curto espaço de tempo você não vai ter mais. Por quê? Porque você perdeu o propósito. Foi o que eu fiz. Eu comecei a ganhar dinheiro. E aí, de repente, como as pessoas falam, né? O dinheiro sobe para a cabeça. Sobe mesmo, se você não tiver capacidade de discernimento, de entender como é que funciona isso. Então, veja bem. Quando você faz o que você ama, você faz de uma forma espontânea e você faz bem feito. Olha só. Se você é um bom cozinheiro e ama cozinhar, você vai fazer as melhores comidas. Quanto vale as melhores comidas? Pega esse arquivo, por favor. Entenda o que eu estou te falando. Você quer ser bem pago? Você quer ter prosperidade? Você quer ter riqueza? Você quer ter dinheiro? Você quer dar tudo do bom e do melhor para os seus? É só você viver dentro do seu propósito, caramba. Porque quando você viver dentro do seu propósito, você vai dar tudo de você. Quando você der tudo de você, o mundo vai dar tudo que tem para você. O mundo é seu, o carro que você quer já é seu, o apartamento que você quer morar já é seu, tudo já é seu, só que você está resistindo ao seu propósito. Eu vou usar uma analogia que muita gente não vai gostar, mas eu vou usar porque é muito importante você entender. Prostituta. Tem pessoas que parecem prostituta. Meu Deus! Calma, vou te explicar. A prostituta, ela faz coisas por dinheiro, certo? Infelizmente, o que ela faz por dinheiro, nós já sabemos. Pois bem, você pode até não ser um prostituto ou prostituta, mas você se assemelha. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo hoje é por dinheiro. Porque quando você fala assim, eu não vou largar meu emprego porque eu preciso de dinheiro, então você está trocando o seu tempo por causa do dinheiro. Você está trocando o seu tempo por causa do dinheiro. Então você está prostituindo-se. Você está fazendo exatamente a mesma coisa. Não faça isso. Não faça isso. Viva o seu propósito e o dinheiro vai vir. Você não precisa se preocupar com ele. Ele vai vir naturalmente quando você começar a viver o seu propósito. Você entendeu? Viva o seu propósito. Pare de ser robotizado. No século que nós estamos vivendo, olha, tudo que você quiser está na internet, está na palma da sua mão. Google. Você pergunta lá e tem a resposta pronta para você, caramba. Qual é a dificuldade? Nós estamos vivendo na era mais fácil do mundo. O mundo jamais viveu algo tão extraordinário como a era da internet, a era digital. E aí você fica arrumando desculpa para ser empregado. Não, eu sou empregado porque se eu largar meu emprego, como é que eu vou viver? Vem cá, como é que o pássaro vive? Explica aí. Ah, o pássaro não paga a conta. Não, né? Ele só existe, ele só é. Você tem sido o quê? Você até é um pássaro, mas tá na gaiola, né? Você não quer sair. É quentinho. Estabilidade. Outra palavra que eu odeio. Estabilidade não existe, tudo está em movimento. Essa parede aqui atrás está em movimento. A olho nu a gente não percebe, mas se a gente colocar um microscópio, a gente vai ver que as partículas estão em movimento. O próprio prédio inteiro em que eu estou aqui, se você perceber bem, ele está em movimento. Existe
uma dilatação. Quem mexe com construção civil pode falar isso, pode confirmar o que eu estou falando. Tudo está em movimento e você quer ficar aí parado que nem um imbecil, fazendo coisas que não é para você fazer, aí você quer ter um resultado extraordinário, não tem como. Você só vai ter resultado extraordinário quando você for uma pessoa extraordinária. E você só será uma pessoa extraordinária quando você viver o seu propósito. O que é propósito? Propósito é aquilo que veio dentro de você, já na sua genética. Você tem que fazer isso, colocar isso para fora. E aí as coisas vão começar a acontecer e você vai ser uma pessoa totalmente próspera. E nunca mais dinheiro vai ser um problema para você, nunca mais nenhuma escassez vai entrar na sua vida. Eu estou me usando como exemplo, porque é real o que eu estou te falando. Quando você para de ir em direção ao seu propósito, as coisas param de acontecer. E o dinheiro para de entrar. E aí é o problema. Aí é um problema. Porque você para de viver o seu propósito. E aí você começa a tomar atitudes, decisões que vão contra o que você deveria estar fazendo. E aí você se pergunta, meu Deus, mas como? Como que eu estou tendo esses resultados tão ruins? Como que minha vida não anda? Mas por que minha vida não anda? Por que eu não ganho mais? Por que eu não prospero? É simples, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Existe um exército que está se levantando. Esse exército pode ter certeza que eu vou ajudar a levantar esse exército. Aliás, já estou fazendo isso. E eu não estou nem aí porque as pessoas vão falar ou pensar. E eu sugiro que você faça a mesma coisa. Não se importe. Faça o que você veio fazer, caramba. Faça. Diga não. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas não sabem dizer não. E por isso elas ficam assim, passivas. Ah, não, eu vou fazer, eu vou... não, eu vou... Tem que ir para o emprego, né? Não, vou pôr minha mochilinha. Eu vou pegar um metrô lotado, sim. Vou pegar um busão latada, né? Parecendo uma sardinha. Ah, tô indo pro trabalho. Aquele trabalho lá que você não gosta? Não fala nada não, porque senão não posso ser mandado embora. Você é doido na altura dessa do campeonato. Olha a crise aí. Não dá não. Sai dessa. Começa a viver o seu propósito. E aí os resultados vão começar a acontecer. E coisas extraordinárias vão vir na sua direção. Beleza? Então a mensagem que eu queria dar para vocês era essa. Eu espero que eu tenha ajudado uma pessoa. Não estou nem aí. Eu não quero saber de números. A ideia aqui não é ficar famoso. A ideia aqui é ajudar pessoas. Porque foi isso que eu vim fazer na Terra. E é isso que eu vou fazer. Aliás, é isso que eu vou voltar a fazer. Porque eu comecei, lembra a história? Comecei e parei. Não vou falar a palavra. Viva o seu propósito. Você veio por um motivo. Você não veio só para existir. Você veio para viver intensamente. Coloca para fora, caramba. O que é que você veio fazer? Não importa o que é. Ah, eu sou dançarino. E daí? Seja então, caramba. Vai dançar, vai fazer o que você veio fazer. Mas, por favor, pare de ser escravo. Na era do século XXI é impossível. Você não pode ser escravo. Se torne expert naquilo que você veio fazer na Terra. E venda isso, caramba. Pronto. E aí você não vai precisar se preocupar com dinheiro, mas você está na trilha, no trilho do sucesso. O sucesso ele ocorre quando você faz coisas extraordinárias. Você não vê pessoas simples, medianas, tendo sucesso. E a maioria das pessoas são medianas. Por quê? Por causa de um sistema todo implantado na cabeça. Não, você tem que trabalhar, você tem que ter um emprego, você tem que isso, você tem que aquilo. As pessoas... Caiu aqui. As pessoas, elas ficam dependentes da aprovação de outras pessoas. Pare com isso. Você não depende da aprovação de ninguém para ser você mesmo. É só você pôr para fora quem você é. Seja autêntico, do jeitinho que você é, com seus erros e com as suas falhas. Não interessa, mas seja autêntico. Às vezes você pode até ganhar dinheiro, mas às vezes você está triste, mesmo com dinheiro. É possível, viu? Você ser triste com dinheiro é possível, sim. Não é à toa que tanta gente aí, às vezes está... pronto, o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco, o Whindersson Nunes. Ele mesmo falou que ele entrou em depressão. Pô, o cara rico, cheio de dinheiro e estava em depressão. Como que você explica isso?
ele deve ter saído da rota. Provavelmente. Provavelmente. Agora ele está voltando para a rota, porque ele já falou que ele saiu da depressão. Então, significa o quê? Significa que é pura verdade o que eu estou falando, caramba. Entre na rota do seu propósito. Seja você mesmo, coloque você para fora. O mundo quer te conhecer. As pessoas precisam saber quem é você. Você não é isso que você está sendo agora. Você não é, você está. Ah, eu sou empregado, eu sou servidor público, eu sou isso. Você não é nada, você está. Tudo está em movimento. Aí você quer ficar 10, 15, 30, 50 anos numa empresa. Não tenho nada contra o capitalismo. O capitalismo é maravilhoso. É algo que deu certo e que funciona. Só que você não precisa ser escravo do capitalismo. Essa é a treta. Essa é a treta. O capitalismo funciona, mas você não precisa ser escravo dele. Você pode ser você mesmo e mesmo assim ter os benefícios do capitalismo. Mas para isso você tem que ter coragem e você tem que se pôr para fora. Grande abraço.